Olá, estamos de volta com o compartilhamento da Bhagavad Gita e eu já de início aqui da nossa leitura meditativa, contemplativa, eu já vou pedindo minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus para iniciar esta leitura auspiciosa da ciência sagrada, da alma, ditada pelo próprio Supremo. Agyana Timirandasya Gyana Janasilakaya Shaksu Militayena Tasmai Shri Guru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências já a este Krishna, Suprema Personalidade de Deus, já a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador da Sociedade Internacional Acharya para a Consciência de Krishna. Então eu já vou começar a fazer a leitura, revisando um pouco do verso 10, já no final aqui do significado, quando lemos o seguinte trecho: quando a pessoa não se apega a nada, mas ao mesmo tempo tudo que aceita, utiliza em relação a Deus, a Krishna, ela está corretamente situada acima do sentimento de posse. Por outro lado, quando se rejeita algo, sem conhecer como empregar isso a serviço de Deus, de Krishna, não se executa uma verdadeira renúncia. Este trecho está escrito no livro sagrado Bhakti-Rasamrita Sindhu 2, 255, 256. Então, o que é que esse trecho auspicioso, transcendental, nos ensina? Que quando nós empregamos tudo para Deus, em consciência de Deus, nós realmente renunciamos àquilo que é nosso. Procuramos receber esta oferta divina através de várias modalidades, pois Deus ele utiliza vários setores para nos agraciar com suas bem-aventuranças, e quando a gente aceita e utiliza, por exemplo, um dakshina, que significa prosperidade material, ou seja, quando vem algo para a nossa vida, nós vamos utilizar para as obras, para ajudar projetos, para ajudar a construção de escolas, para poder utilizar esse dinheiro nas obras que vão especificamente, no meu caso, expandir a consciência de Krishna aqui no mundo material. Quem é consciente de Krishna sabe muito bem que tudo pertence a Krishna. Então essa expressão de Srila Prabhupada é uma expressão perfeita, porque diz o seguinte: quem é consciente de Deus utiliza tudo a serviço de Deus, né? Porque a palavra Krishna aqui significa o todo atrativo, todo atraente. E assim vive, livre de sentimento de posse, porque hoje nós vivemos com posse de tudo. É meu dinheiro, meu carro, minha vida, meus negócios, meu serviço, meu trabalho, minha palestra, meu projeto. Isso é sentimento de posse. É por isso que ele não está interessado em algo que apenas lhe traga benefício pessoal. Por quê? Porque todas as glórias vão para o Senhor Supremo. Ele sabe como aceitar coisas favoráveis à consciência de Deus, de Krishna, e como rejeitar coisas desfavoráveis. Porque quando você está nesse processo de crescimento da sua consciência, expansão da sua consciência, você tem que fazer uma mudança estratégica em tudo que você pensa, em tudo que você faz, em tudo que você diz. E aí essa mudança estratégica, ela traz uma mudança também na sua qualidade de vida. Não tem como você fazer uma mudança na sua vida em benefício de Deus, para o benefício de Krishna, para o benefício da Suprema Personalidade de Deus, e você se dar mal. E você não ter uma excelente qualidade de vida. Porque você vai aceitar tudo que é favorável à sua evolução e rejeitar tudo que é desfavorável. Ele vive afastado das coisas materiais porque é sempre transcendental e está sempre só. Ou seja, eu estou só, mas ao mesmo tempo acompanhado dos devotos, praticantes Bhakti Yoga, nas associações online, nas associações presenciais. Eu estou sempre utilizando o benefício material para que eu possa ajudar
a cada momento, em cada obra, em cada festival, em cada celebração. E aí, eu tiro todo o mérito meu, eu não faço nada, quem faz é Deus, quem faz é Krishna. E tentar não se relacionar com quem não tem nada a ver com a sua vida atual, com sua personalidade atual, com seu modo, estilo de vida atual, que não se relaciona com as pessoas que não estão em consciência de Krishna. Por que não se relaciona? Porque não tem como você querer evoluir praticando as mesmas coisas, estando na presença ou na associação de pessoas que não falam de Deus. Portanto, a pessoa em consciência de Krishna é um yogi perfeito. Então, o yogi é aquele que está em yoga, que está em união com Deus, com Krishna. Vamos hoje para o verso 11 e 12 do capítulo 6, Bhagavad Gita, como ele é, Dhyana Yoga. Para praticar yoga é necessário dirigir-se a um lugar isolado e forrar o chão com grama kusha, e depois cobri-la com pele de veado e pano macio. O assento não deve ser nem muito alto nem muito baixo, e deve estar situado em um lugar sagrado. O yogi deve então sentar-se nele muito firmemente e praticar yoga para purificar o seu coração, controlando sua mente, seus sentidos e suas atividades, e fixando a mente num único ponto. Então aqui, a Suprema Personalidade de Deus, no capítulo 6 da Bhagavad Gita, ditado pelo próprio Supremo, no verso 11 a 12, está ensinando como praticar yoga. Como praticar yoga em intenção, em união, em propósito, em objetivo a Deus, a Krishna. Então, Srila Prabhupada fala: lugar sagrado se refere a lugares de peregrinação. Na Índia, os yogis, os transcendentalistas ou os devotos, todos deixam lá e residem em lugares sagrados, tais como Prayaga, Mathura, Vrindavana, Rishikesha, Hardwar, e em solidão praticam yoga, onde correm rios sagrados como Yamuna e Ganges. Isso é na Índia, né? Mostrando aqui que os devotos, eles procuram irem para esses lugares sagrados, porque esses lugares sagrados, eles têm toda essa sacralidade, toda essa benevolência de receber essas pessoas interessadas em praticar Bhakti Yoga. E nesse processo, você vai estar convivendo com pessoas que estão nesse mesmo local. Então, a egrégora dessa cidade, que já é transcendental pelo próprio nome, que já é transcendental pela própria história de vida espiritual dos devotos, dos praticantes de Bhakti Yoga, Yoga da devoção. Então, nesses locais, eu já tive presente em Vrindavana, eu já tive presente em Rishikesh, em Hardwar. Então, faltam-me outras cidades para que eu possa ir, para que eu possa me unir a Deus em consciência de Deus, estando presente nessas terras sagradas que estão localizadas na nossa mãe, querida mãe Índia, que é a mãe de todas as civilizações espirituais. Muitas vezes isso não é possível, especialmente para os ocidentais, que somos nós. As supostas sociedades de yoga das grandes cidades talvez consigam um bom rendimento material. Por quê? Porque as escolas de yoga, elas não vão praticar Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, a gente não cobra de ninguém, nem ninguém paga ninguém para fazer Bhakti Yoga. Bhakti Yoga parte do próprio devoto em si, que ele quer, por si só, praticar Yoga da devoção, colocar a sua vida como oferenda a Deus, e isso não é nada rentável, não é nada material. Mas já essas escolas de yoga que ensinam outros tipos de yoga que são especializados em posições corporais, para asanas, como também em posições de respiração, que você vai respirar esse ar vital e você vai obter isso, aquilo outro. Então aqui, Srila Prabhupada faz apenas essa diferenciação nessa questão material. Mas elas não são nada adequadas para a verdadeira prática de yoga, porque a verdadeira prática de yoga é a yoga da devoção a Deus, a Krishna. Que não é autocontrolado e não tem a mente tranquila, não pode praticar meditação. Realmente isso não pode mesmo não. Porque você tem que parar com tudo e você tem que recitar o mantra e você tem que buscar essa paz interior dentro esse processo de cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nesse processo, você vai acalmando sua mente, seus sentidos.
E as pessoas da era de Kali, essa era da atualidade, estamos no ano 2025, chama Era de Kali, que começou há mais ou menos 500 anos atrás, se eu não estou enganada, e vem até os dias de hoje a era da hipocrisia, das guerras, dos sofrimentos. Então as pessoas nessa era de Kali, o atual Yuga, ou seja, a atual era, quando as pessoas em geral vivem pouco, porque existiram outras eras que são descritas nas escrituras védicas, onde as pessoas viviam muitos anos, muito mais do que se vive aqui na Terra. Porque quando uma pessoa chega a 100 anos, aqui na Terra a gente, uau, está com 100 anos. Mas em outras eras anteriores à era de Kali Yuga, que é essa era atual, as pessoas viviam muito mais. E as pessoas demoram muito a compreender o que é vida espiritual. Pois é, a gente demora muito a despertar. E estão sempre perturbadas com várias ansiedades, preocupadas, ansiosas, estressadas, querendo controlar. E o melhor meio de obter compreensão espiritual é cantar o santo nome do Senhor, ou seja, o mantra Hare Krishna. Nesta era de desavenças e hipocrisia, o único meio de libertação é cantar o santo nome do Senhor, o mantra Hare Krishna. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Isso é dito e redito e explicado nas escrituras védicas, que não há outra maneira da alma se libertar e limpar sua mente e seu coração nessa era de Kali, nessa era atual, do que o cantar dos santos nomes Hare Krishna. Verso 13 a 14. Deve-se manter o corpo e pescoço e cabeças eretos, conservando-os em linha reta, e deve-se olhar fixamente para a ponta do nariz. Assim, com a mente plácida e subjugada e sem medo, livre por completo da vida sexual, deve-se meditar em mim, em Krishna, em Deus, dentro do coração, e fazer de mim a meta última da vida. Então, qual é a meta última da vida aqui, segundo esse verso da Bhagavad Gita, ditado pelo próprio Senhor? A meta última da vida é conhecer Deus, é saber sobre Deus, é estudar sobre Deus, é meditar em Deus e executar posições, respirações focadas nessa yoga da devoção, nessa Bhakti Yoga, a yoga da devoção. O objetivo da vida é conhecer Krishna, Deus, que está situado no coração de cada ser vivo como uma grande alma na pequena alma, chamado de Paramatma, a forma de Vishnu de 4 braços. Pratica-se o processo de yoga para descobrir e ver essa forma localizada do Senhor Vishnu e não com alguma outra finalidade. Então, essa forma do Senhor Vishnu, que é o mantenedor de toda a energia material do mundo material, dos mundos materiais, deste mundo material, especificamente. Então, a figura do Senhor Vishnu, ele vem com 4 braços. No primeiro braço, ele segura seu disco do tempo. Por quê? Porque tudo é tempo. Deus é o tempo, é Mahakala. Na outra mão, ele segura o búzio transcendental, que é o chamado para a vida espiritual. Na terceira mão, logo abaixo, existe a massa orientadora, que é como se fosse uma espécie de objeto védico, que funciona como se fosse uma orientação, como uma varinha, mas uma varinha védica para orientar e ao mesmo tempo dar as punições que são necessárias para os seres viventes, as almas condicionadas. E na outra mão ele tem a flor de lótus, que representa o próprio amor de Deus, que nasce do pântano e ela é intocada por essa sujeira. Por quê? Porque quando você trabalha esse amor por Deus dentro do seu coração, você vai retirando toda a sujeira e essa sujeira jamais vai ser tocada acima dessa flor que vai desabrochar ou vai impedir que o amor por Deus renasça. Então, o Senhor Vishnu é uma das representações de Deus na forma material. Quem não está se preparando para compreender esse Vishnumurti, ocupa-se inutilmente em yoga simulado e com certeza está perdendo tempo. Porque as pessoas estão apenas fazendo yoga para o corpo. E essa yoga da qual se está falando aqui, a Suprema Personalidade de Deus está falando aqui, é a yoga da devoção. É a yoga da devoção ao Senhor mantenedor de toda a energia material. Para receber esse conhecimento dentro do coração, é necessário observar a completa abstinência da vida sexual. Por quê? Porque a vida sexual,
ela atrapalha muito a vida do yogi. Por quê? Porque além dela retirar essa energia, porque você despende muita energia em atos sexuais, e você vai canalizar essa energia para a prioridade da sua vida, que é a devoção a Deus. Então você tem que controlar essa vida sexual ou até viver em abstinência. Ninguém pode desfrutar da vida sexual diariamente em casa ou em outro lugar e participar de uma suposta aula de yoga. E dessa maneira tornar-se um yogi. Aqui Srila Prabhupada nos ensina. Deve-se praticar o controle da mente e a privação de todas as espécies de gozo dos sentidos. E a vida sexual é uma espécie de gozo dos sentidos bem intensa. Então você tem que diminuir essa atividade sexual ou equilibrar ela para que você possa ter energia suficiente necessária no seu corpo, na sua mente, né, no seu equilíbrio, para que você possa praticar essa yoga da devoção, Bhakti Yoga. Então, nas regras de celibato, ou seja, de abstenção sexual, abstinência, escritas pelo grande sábio Yajnavalkya, afirma-se: o voto de abstinência sexual presta-se a ajudar alguém a abster-se por completo da vida sexual, em atos, palavras e mente. Então você veja o quanto é, porque você, quando está viciado em sexo, seus atos, suas palavras, sua mente giram em torno do sexo. E aí, nessas circunstâncias, você não tem condição de você buscar um equilíbrio, uma energia, para que você direcione sua energia para Deus. Ninguém pode realizar a correta prática do yoga entregando-se à vida sexual. Novamente, por isso ensina-se Brahmacharya, que significa abstinência sexual desde a infância, quando não se tem conhecimento sobre vida sexual. Por isso que na Índia, as crianças pequenas, eu já tive a oportunidade de ver em minhas viagens à Índia, com a graça de Deus, com a graça de Krishna, crianças já de 5 anos de idade que já entram diretamente para o monastério, que entram diretamente para viver em ashrams, nesses retiros espirituais, para que elas possam começar a entender como é que elas vão lidar com essa energia sexual. E o mestre treina os meninos na severa disciplina que fará deles verdadeiros brahmacharis, estudiosos da filosofia de Deus. Sem essa prática, ninguém pode progredir em nenhum yoga, quer dhyana, quer gyana, quer bhakti. Entretanto, aquele que segue as regras e regulações da vida de casado, tendo relações sexuais apenas com sua esposa, e isso também está sobre regulação, também é chamado de brahmacharya. Ou seja, para a gente aqui do Ocidente, isso pode parecer fanatismo, mas não é. Porque ninguém evolui sem seguir regras e regulações. E a parte sexual, a parte da fala, a parte do estômago, da comida e a parte sexual, são 3 partes: língua, estômago e sexo, que nós devemos controlar, para que a gente possa se tornar um verdadeiro yogi. Então, nesse processo de bhakti, a gente precisa controlar os sentidos e a gente precisa buscar um gosto superior, porque enquanto a gente olhar para as coisas materiais, a gente vai estar se alimentando de gosto inferior. Então, nesse processo, quem não está em plena consciência de Deus, de Krishna, não pode ser destemido, porque o medo vem de diversas espécies de anartanas, vrinites, nivirtis, que são tudo aquilo que não é, tudo aquilo que nós estamos cultivando em nosso coração e nossa mente, que não nos aproxima de Deus. E assim a gente esquece da nossa eterna relação com Deus. Então, nessa prática do yoga, essa prática perfeita só é possível para alguém que é consciente de Deus e quer realmente servir a Deus. E como a meta última da prática do yoga é ver o Senhor dentro de si mesmo, ou seja, a gente medita, e depois de muitos e muitos anos de meditação, de contemplação, de reflexão, de evolução, a gente finalmente vê Deus dentro de nós. E isso sim é possível, porque anteriormente, antes de nós, vieram os grandes mestres, os grandes acharyas, aqueles que ensinam pelo exemplo são chamados de acharyas, e todos eles conseguiram visualizar Deus dentro do coração. E nós ainda não podemos, porque nós ainda somos muito impuros. Verso 15. Praticando esse constante controle do corpo, da mente e das atividades,
O transcendentalista místico, com sua mente regulada, alcança o reino de Deus ou a morada de Krishna, através da cessação da existência material. Porque enquanto a gente cair aqui, nesse universo material, nesse plano material, universo não, nesse plano material, nós não temos ainda controle sobre a mente, sobre as atividades, sobre o controle do corpo, sobre o controle da língua, sobre o controle do estômago, sobre o controle sexual. E não vamos alcançar o reino de Deus. Pode ouvir milhões de vezes de pastores, de padres, de todos os orientadores, de todos os mestres e professores. E nós vamos continuar ainda apegados às coisas materiais e não vamos provar desse gosto superior. Aqui explica com clareza a meta final do yoga, da união a Deus. Tal prática não se presta a alcançar alguma espécie de condição material favorável. Serve para possibilitar a cessação de toda a existência material, porque quando você cessa todos os seus desejos materiais, você não renasce mais aqui no mundo material. Segundo a linha traçada no Bhagavad Gita, aquele que busca uma melhora na saúde ou aspira à perfeição material não é um yogi. Tampouco a cessação da existência material equivale a entrar no vazio, o que não passa de um mito. Então, por que Srila Prabhupada está falando sobre isso? Porque a gente se preocupa muito com o corpo, com a saúde. A nossa saúde a gente tem que entregar a Deus em yoga. A gente precisa parar de querer aspirar à perfeição material, ser aquele bonitinho, certinho, que tem todas as bem-aventuranças materiais, porque isso não lhe pertence, pertence a Deus. E aí você não pode, com essas aspirações materiais, ser chamado de um verdadeiro yogi, aquele que está em união a Deus. Por exemplo, Dhyana Yoga é a yoga para Deus. É você aprender a fazer yoga para ofertar esse yoga para Deus. Então, aquele que medita no vazio, que senta, fecha os olhos, fica respirando de olho fechado, não vai a canto nenhum, porque a gente não tem que meditar no vazio, a gente tem que meditar em Deus, em Krishna. Então, não há vazio em lugar algum dentro da criação do Senhor. Tudo é preenchido pela energia do Senhor. E a gente não pode estar meditando no vazio. Poder pode, né? Mas perde muito tempo. Então, nesse processo de yoga, o Bhagavad Gita descreve a maneira explícita a morada do Senhor como aquele lugar onde não há necessidade do sol, da lua, da eletricidade. Por quê? Porque já tem um brilho refulgente da própria personalidade de Deus, do seu brilho Brahma Jyoti, ou seja, Brahma, na morada de Deus tem o brilho de Deus, tudo é transcendental. Os planetas Vaikunthas são planetas sem ansiedades. Imagine você morar num planeta sem ansiedade, porque aqui na Terra é o oposto de tudo isso que eu estou a relatar. Todos os planetas no reino espiritual são auto-iluminados como o Sol no céu material. O reino de Deus está em toda parte, mas o céu espiritual e seus planetas são chamados Parandama, ou moradas superiores, onde não tem nada a ver com as coisas e parafernálias que existe aqui no planeta material. O yogi compreende na íntegra o Senhor Krishna e pode, como o próprio Senhor afirma claramente nessa passagem, atingir a verdadeira paz e no final alcançar sua morada suprema Krishna Loka, ou seja, o planeta mais e mais elevado de todos os planetas, conhecido como Goloka Vrindavana. O Senhor, embora resida sempre em sua morada chamada Goloka, é por meio de suas energias espirituais superiores, o Brahman onipenetrante e também o Paramatma localizado no coração, e assim ninguém pode alcançar o céu espiritual Vaikunta, os planetas sem ansiedades, ou ingressar na eterna morada do Senhor, sem a apropriada compreensão acerca de Deus. Então, entrar no reino de Deus, meu amigo, minha amiga que me assiste, gratidão, reverências. Nós só podemos entrar no reino de Deus quando nós tivermos absoluto conhecimento acerca de Deus, acerca do absoluto. Portanto, quem trabalha em consciência de Krishna é um yogi perfeito, porque sua mente está sempre absorta nas atividades de Deus, de Krishna. Somente compreendendo a suprema personalidade de Deus, Krishna, é que alguém pode ultrapassar o caminho de nascimentos e mortes. Então, enquanto a gente nasce, renasce, nasce e renasce, nessa roda gigante que roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar, esqueça, a gente está apegado às coisas materiais. Então, para ultrapassar esse caminho de nascimentos e mortes e atingir a perfeição ou o sistema de yoga, de união a Deus perfeito e conseguir a liberdade desse cativeiro terreno, não existe, segundo Srila Prabhupada, nenhum malabarismo mágico
ou façanhas de ginástica para enganar o povo inocente. Por quê? Porque o povo está aí fazendo yoga achando que vai se libertar, fazendo esses exercícios que são extremamente, eles são direcionados para o corpo. E aqui se fala o oposto do corpo. Aqui se fala em evolução espiritual em direção ao reino de Deus, ao planeta mais elevado dos sistemas, dos planetas criados pelas casas de Deus, nas grandes moradas, em todos os universos e multiversos. E aqui a Terra é um planeta intermediário, ou você sobe ou você desce. Então escolha para onde você quer ir, meu querido amigo, minha querida amiga, que me assiste agora. Com muita união, com muito respeito, união e gratidão, a Bhagavad Gita, a Dhyana Yoga, a Yoga de Deus, encerro mais um dia aqui da leitura meditativa contemplativa. Gratidão.